Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 17, o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, a insistência de Jesus perguntando a Pedro por 3 vezes se o amava é por si só algo significativo. Além da ideia dominante de que estas 3 vezes seria um paralelo para a negação tripla de Pedro, indicando um cuidado emocional de Jesus com Pedro no sentido de restaurá-lo de sua culpa, parece-me haver outros propósitos mais prováveis, intrínsecos, nesse texto. Parece-me que Jesus está forçando o seu discípulo a prestar mais atenção no diálogo, a considerar melhor as próprias palavras e considerar o seu significado. Ele me parece estar ensinando a Pedro sobre o que é indispensável para que pudesse seguir adiante como discípulo. Cada pergunta leva Pedro para um nível mais profundo de considerações. Ao perguntar pela terceira vez, um incômodo brota no coração do discípulo e João diz que Pedro ficou triste. Jesus insiste porque havia algo que Pedro precisava entender e ainda não havia entendido. Ou seja, ele precisava ser capaz de ver um pouco mais, especialmente a si mesmo. Essa mesma carência nos habita. Sim, essa mesma carência está em nós também. Eu estou convencido de que nós precisamos ouvir o Espírito de Deus nos perguntando sobre nossa relação com Jesus. Nós precisamos colocar o nosso Evangelho e as nossas perspectivas de vida e fé sob avaliação. Nós devemos intencionalmente buscar esta reflexão. Isso porque nós estamos muito acostumados com o templo, com as doutrinas, com as liturgias. Criamos jargões e gírias evangélicas. Padronizamos e automatizamos o nosso jeito de orar. Desenvolvemos hábitos e manias pretensiosamente espirituais. E talvez tenhamos nos tornado cegos para as nossas incoerências. Achamos que adoramos a Deus porque louvamos, porque vamos ao templo e nem percebemos quando o negamos no modo como lidamos com a vida, no modo como tratamos as pessoas, no modo como vivemos a nossa vida familiar, ou mesmo no modo como realizamos as nossas transações comerciais. Nós corremos o seríssimo risco de tornar a nossa experiência do templo em algo que nos afasta da vida. E se isso acontecer,
nos distanciaremos do amor. E facilmente, o que consideramos sagrado será uma motivação para nos afastar das pessoas em lugar de buscá-las e nos relacionar com elas. Pedro, naquele dia, naquele encontro marcante, seria enviado a pessoas. Apesar de suas fraquezas e de ter traído a Jesus, Jesus lhe confia e lhe convida, confiando-lhe o cuidado com pessoas. E Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Nós não crescemos na fé cristã sem envolvimento e cuidado com pessoas. Não crescemos sem fazer o que Jesus veio fazer. No Evangelho de Jesus, os verbos mais usados são amar, servir, perdoar, cuidar, ajudar, acolher. Mas os termos têm sido substituídos por nós a cada dia por conquistar, vencer, crescer, ganhar, controlar. No Evangelho de Jesus, os adjetivos mais usados são pequeno, humilde, pobre, simples. Mas nós passamos a nos dedicar a outros como grande, importante, rico, famoso. É uma realidade triste. No Evangelho de Jesus, a grande glória é servir. No nosso é ser abençoado. Precisamos entender que o centro do Evangelho é o amor. Precisamos entender que para servir no reino de Deus, não podemos apenas ensaiar o louvor ou preparar o sermão. Precisamos, sobretudo, amar e cuidar de pessoas, inclusive as que cantam conosco e ouvem sermão conosco. Uma fé que remove montanhas não é o alvo, mas um coração que saiba respeitar, que saiba acolher e amar pecadores em lugar de julgá-los. O apóstolo Pedro ouviu de Jesus: você me ama? A pergunta também é para nós. E se amamos, então nosso sim será ouvido por Ele por meio do nosso amor pelos outros. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.